Muitíssimo bem. Íamos já a meio caminho andado na exposição número 368 da nossa série Registros sobre Registros, desta feita tratando sobre a legitimação de posse e sua conversão em propriedade, quando o sinal, aparentemente, em muitos lugares, parou de ser encaminhado. Razão pela qual eu escolhi encerrar a explanação ao vivo e fazer em forma gravada. Mas, de todo modo, agradeço a presença de todos e igualmente agradeço o apoio da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e da ANOREG do Estado do Paraná, apresentando meus cumprimentos à professora Mariana Pozzenato Martins, presidente dessa entidade, e à professora Mônica Dalla Vecchia, coordenadora acadêmica da mesma entidade. Muito bem. Vamos tratar, então, dos registros, que são ambos em sentido estrito, previstos nos itens 41 e 42 do inciso 1º do artigo 167 da Lei Brasileira 6.015, de 1973. O primeiro diz respeito à legitimação de posse, o segundo à conversão da legitimação de posse em domínio. Dois autores aqui do Estado de São Paulo, em um livro muito interessante, o Tratado Notarial Registral, Vitor Frederico Kimpel e Carla Modena Ferrari, observaram com algum fundamento que o Instituto da Legitimação de Posse é tipicamente brasileiro, estando, dizem eles, intimamente relacionado à forma pela qual se deu a ocupação do território nacional. Isso porque se adotara aqui o regime de sesmarias, e isso impunha aos sesmeiros as obrigações de colonizar a terra ocupada, demarcá-la e nela ter moradia habitual, além, claro, de pagar os tributos correspondentes. Bom, esse regime de sesmarias, no entanto, não é tipicamente brasileiro. Ele descendeu da prática das presúrias, circunstância que já deixamos indicado em exposições desta mesma série Registros sobre Registros, lá nos números 333 a 338, quando tratamos da desapropriação. Bom, para agora relembrar em síntese o que ficou dito nas exposições anteriores, e aqui eu remeto àqueles que tiverem interesse em se aprofundar um pouco mais nesse assunto, o que hoje constitui o território de Portugal esteve sob uma primeira dominação da tribo dos lusitanos. Houve outras tribos também, mas esta terá sido a mais importante. Essa tribo dos lusitanos foi derrotada após a morte por traição destes grandes heróis lusitanos que foram Viriato e Sertório. E a esses lusitanos sucederam os romanos, que ocuparam a Península Ibérica de 218 a.C. a 410. Foram 6 séculos. Sobreveio, então, uma bem-sucedida invasão germânica, inicialmente com os suevos, entre 410 e 585, e depois com os visigodos, de 585 a 711. A partir de 711, que é a data da Batalha de Guadalete, os árabes islâmicos começaram a dominar quase toda a Península Hispânica, menos uma pequena porção do norte, que é constituída pelos Montes Cantábricos. E em 718, os muçulmanos, que foram então vencidos na Batalha de Covadonga, em que os cristãos estavam chefiados por Pelágio, esses muçulmanos começaram a retroceder pela península. E a esse retrocesso, com a paulatina vitória dos cristãos, instaurou-se a Reconquista, recuperando-se de início a Galícia, ou Galiza, e a região entre os rios Minho e Douro. Assim, no aspecto material, a Reconquista foi a recuperação dos territórios hispânicos, que haviam sido dominados antes pelos árabes. E a essa recuperação territorial deu-se o nome de presúria. Aqui é só o aspecto material, porque nós temos que considerar também um aspecto espiritual, religioso, que a Reconquista foi uma reconquista cristã, também diz respeito à fé e à religião cristãs. A religião católica, na verdade, que era então
a expressão autêntica do cristianismo. As presúrias, pois, eram áreas geográficas, para resumir, retomadas dos árabes, e que eram assim incorporadas ao reino vitorioso. E isso, às vezes, diretamente, quando as forças de apresamento eram do próprio reino, e, às vezes, eram por meio de vassalagem, quando essas forças eram chamemos assim, grupos ou exércitos particulares. Até o ano de 1910, tratava-se, então, esse reino era um reino único, o reino das Astúrias. Antes disso, em 868, um rei asturiano, Dom Afonso III, criara 2 condados, o condado de Castela e o condado portucalense, que, sendo presúrias, foram atribuídos à gestão de nobres. Assim, a região que hoje constitui o norte do território de Portugal, quer dizer, essa área entre os rios Minho e Douro, foi entregue por título hereditário a Vímara Pérez. E a essa área deu-se o nome, essa é uma expressão do Diogo Freitas do Amaral, o grande administrativista português, de primeiro condado portucalense. Esse primeiro condado portucalense foi o que foi deixado à gestão inicial de Vímara Pérez, mas em caráter hereditário. Esse condado se expandiu, não ficou lá no lugar restrito em que estava. Ele se expandiu, houve a reconquista de Coimbra, de modo que se estendeu, então, do Minho ao Mondego, não só do Minho ao Douro, mas do Minho ao Mondego, ao rio Mondego. Em determinado momento, em 1071, quem governava esse condado quis libertar-se da vassalagem que devia, então, ao Reino de Leão. Foi infrutuosa essa tentativa, e o primeiro condado portucalense se extinguiu, porque o rei de Leão recuperou o governo desse território. Houve, entretanto, depois desse período de retomada do primeiro condado portucalense, que se tornou, portanto, chamado segundo condado portucalense, na linguagem do professor Diogo Freitas do Amaral. Esse segundo, que permaneceu sob a regência do próprio rei de Leonês, durou até 1094. Nesse ano de 1094, o rei de Leão, que era Dom Afonso VI, concedeu a governança do condado portucalense ao conde Henrique de Borgonha, um nobre que havia lutado em favor da reconquista, etc. Era um francês. E, com isso, se inaugura o terceiro condado portucalense. Ainda uma vez, com terras atribuídas pelo poder político do Reino de Leão, terras essas que eram atribuídas, se não ao domínio, ao amplo uso dos particulares escolhidos. Muito bem. Assim, o Instituto da Presúria é, de um lado, um modo de obtenção do domínio público. Os reinos retomavam as áreas que haviam sido dominadas pelos muçulmanos e essas áreas voltavam, portanto, ao domínio público. Até porque os particulares haviam sido expulsos dela. Configurava, de outro modo, entretanto, a prática de uma disponibilidade discricionária em prol de particulares. Era discricionária mesmo. Atribuíam-se a nobres, geralmente nobres. E o principal objetivo era a efetiva ocupação das terras, como é típico também no nosso regime de sesmarias. Há um livro muito interessante, que alguns seguramente conhecem, de Henrique da Gama Barros, que é chamado História da Administração Pública em Portugal nos séculos XII a XV, uma obra vasta, muito vasta. E ele diz que as presúrias eram conquistas que diziam respeito a territórios, a terrenos despovoados e incultos, e que era preciso cultivar esses terrenos, porque economicamente era vantajoso, mas também povoá-los, porque se esses terrenos não fossem povoados, logo viriam novos conquistadores. Daí que vem a ideia de que a distribuição de terras vagas, em consequência da guerra, foi um meio de que, nos primeiros séculos, utilizassem esses reis neogóticos
para fomentar, diz o professor Henrique da Gama Barros, a povoação e a cultura nos terrenos, de modo que aí se ia consolidando o império. Dessa maneira, ainda a expressão de Gama Barros, tomar de presúria uma terra significa ocupá-la. Ocupá-la como coisa própria, não como coisa alheia. Como coisa própria, mas com autorização do soberano, do rei, que deste modo confiava ao presor, presor é o ocupante da presúria, presor, o direito de propriedade ou, quando menos, de uso sobre esse prédio. E desde o século XVIII aparecem os exemplos e, a partir daí, a ocupação da presúria, ou seja, a posse, portanto, essa ocupação desse terreno retomado dos árabes, é o título que comumente se alega em muitos atos para fundamentar o direito de propriedade correspondente. Muito bem. A nossa história, agora vindo para o caso brasileiro, mostra que as despesas para a povoação da nossa terra sangravam em muito o erário de Portugal. E esse foi um dos motivos pelos quais a monarquia lusitana adotou entre nós o sistema das capitanias hereditárias. O sistema começa entre nós em 1504, quando Dom Manuel I Venturoso criou a capitania da Ilha de São João. Depois se chamou Capitania Fernando de Noronha. Mais tarde, Dom João III adotou de modo mais extenso o sistema das capitanias. E o que ele fez não foi mais do que reproduzir os efeitos jurídicos da antiga presúria. Portugal tinha experiência da presúria. Hélio Viana, que é um dos historiadores brasileiros, conhecido, após dizer que esse sistema das capitanias não era novidade em Portugal, observou que ele era somente uma adaptação do antigo modo de doação dos bens da coroa. Era apenas isso. Adaptou-se ao sistema brasileiro. Um outro historiador brasileiro, contemporâneo, Boris Fausto, diz que as capitanias foram instituídas com fórmulas cuja origem se encontra na sociedade medieval europeia. E esse autor, é preciso lembrar, esse é um dos autores que dizem que as capitanias não conferiam domínio aos particulares, mas apenas a posse da terra. Então, vemos que é aquela mesma história das presúrias. O rei João III mandou dividir o litoral do Brasil, em extensões, e eram 50 léguas portuguesas. Se os senhores forem ao livro do professor César Trípoli, História do Direito Brasileiro, vão ver essas referências. E foi constituindo, portanto, tantas capitanias quantas fossem adequadas, e doava essas capitanias a alguns fidalgos beneméritos, e com a ideia de que eles, com os seus próprios haveres, poderiam fomentar o desejado desenvolvimento colonial, ou seja, ocupação do solo, cultura e tudo. Pois bem, o nosso regime de Sesmarias descendeu exatamente do regime das presúrias, ou seja, derivou da experiência da Reconquista, e em sua história legislativa, a legitimação de posse emerge entre nós como reconhecimento da legitimidade dessas ocupações, que são ditas primárias, ocupações das terras que, por direito de invenção, de descoberta, eram da coroa portuguesa. Então, a coroa portuguesa ocupava primariamente as terras por direito de invenção, e, a partir daí, a doação levava a essa marca de legitimidade originária. Daí que já, em setembro de 1850, surgisse uma lei imperial, a Lei 601, que falava na legitimação das posses mansas e pacíficas. Portanto, a legitimação da posse não é algo que venha dos nossos dias. Já estamos em meados do século XIX, exatamente no ano de 1850, já surge a primeira lei imperial brasileira, tratando, em seu artigo 5º, a Lei 601, da legitimação de posse, dizendo que essas posses que foram adquiridas por ocupação primária ou que foram havidas do primeiro ocupante, desde que se achem cultivadas e que nele faça morada habitual o posseiro, podem ser objeto de sua legitimação. E aí seguem algumas outras regras para evitar excessos, etc. Isso está na lei. Muito bem. E nós vamos, então, depois
prosseguir na próxima semana, examinando um tanto mais a legitimação de posse. Agora, nos nossos tempos e com a normativa atualmente em vigor, bem como o tema da conversão da legitimação de posse em domínio. E de permeio, isso é muito importante, vamos cuidar aqui de alguma referência às dificuldades que cercam o tema do registro da posse, para nós entendermos por que é também que não é tão estendida a hipótese de registro de posse no direito brasileiro. Eu peço mais uma vez escusas por não ter tido êxito em ministrar a exposição de hoje ao vivo. Ela é sempre preferível do que a gravada. Talvez a gravada fique um pouco mais circunscrita, mas penso que perde um tanto uma certa espontaneidade que há na exposição ao vivo. Mas, infelizmente, como vimos, a internet não ajudou nisso. Muito obrigado a todos.